Oi! Hoje eu tô aqui pra causar polêmica. Principalmente naquele fandom que eu faço parte, diga-se de passagem, que não é nem um pouco problemático. Também conhecido como ARMY. Por onde começar? Na verdade, esse é um vídeo de desabafo. Por muito tempo na minha vida de fandom, eu fui só ARMY. Depois, eu me juntei às Stays e pouco a pouco fui adicionando outros artistas. Alguns artistas eu me considero mais fãs do que outros. Alguns artistas eu não perco uma música, mas não tenho nenhuma vontade de acompanhar coisas além da música, mas ainda assim sou fã deles. E talvez essa seja a primeira polêmica. Não é porque você não acompanha cada mínimo aspecto da vida do artista que você é menos fã. Algumas vezes você só trabalha mesmo e não tem tempo de acompanhar a vida de 5, 6, 7, 8, 9, 30 pessoas do outro lado do mundo. Caramba, gente. É difícil saber o que está acontecendo na sua família. Imagina com pessoas do outro lado do mundo. Então, alguns artistas eu priorizo saber o que acontece com eles, mas também não fico me martirizando por, meu Deus, eu não sabia que fulano estava na Fashion Week em Paris. Meu Deus, como que eu perdi ciclano visitando Los Angeles? Não tenho tempo pra isso. Mal tô tendo tempo pra pagar minhas contas. Ai, vozinha linda. À medida que eu fui adentrando alguns fandoms, eu fui percebendo que a realidade de um era diferente de outro. Coisas que pra um fandom alguma coisa é garantida, pra outro não é. Coisas que um fandom acha absurdo, o outro só acha intrigante. E tem fandom que só gosta de tacar fogo mesmo. Ou talvez tacar gasolina porque alguém já tacou fogo. E tá tudo bem. E foi quando eu adentrei o fandom do ATEEZ que eu descobri algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, datas de turnê parcelada. Eu ficaria chocada com a turnê de Permission to Dance voltando agora, se o ATEEZ já não tivesse me preparado para isso com o Tour de Lights. A cada 6 meses ele liberava onde seria a próxima etapa da turnê. Quais são as datas, quais países. E é isso. Eu fiquei assim, olha, não sabia que dava pra fazer isso. E gera um baita engajamento. Só que, normalmente, eu me considero uma pessoa parcialmente entendida do capitalismo. O que isso significa? Isso significa que eu sei que se alguma coisa na Coreia custa o que seria o equivalente a R$100, eu sei que não tem como isso chegar aqui por menos de 150. Isso 150 se eu mandar um amigo meu buscar. Porque se for através de alguma loja, vai ser bem mais. Só que a KQ Entertainment tá me fazendo ficar puta com coisas que eu não sabia que eu tinha capacidade de ficar puta. Porque assim, nos meus primeiros anos como ARMY, eu era a única ARMY do meu ciclo de amigas. Demorou anos pra alguma amiga minha dar a chance pro BTS. E durante esses anos, todas elas, ou a maioria delas, me fizeram acordar pro mercado idol. Me mostraram quão cruel é a indústria,
Isso eu já sabia, na verdade. Eu era parte do time que não gosta de idols porque eles são muito maltratados pela indústria. Whatever. Hipocrisia. Tô aí pra isso. Mas toda vez que eu reclamava de alguma coisa financeira ou da indústria do entretenimento propriamente dito, as minhas amigas dissecavam pra mim o porquê de ser assim. E eu falei, e eu meio que entendia a contragosto. Gostava? Não. Mas entendia. Porque tudo tem uma lógica capitalista. E aí vem a dona QK, que faz o Waitress comercializar os fetiches de uma mulher, os fetiches de uma fujoshi, tudo numa coisa só, numa banda só, num conceito só, numa turnê só. E ferra comigo. Aqui eu não estou reclamando deles ainda não terem voltado pro Brasil. Não acho que o Brasil está pronto para isso. Eu estou, sim. O Brasil, nem tanto. Mas esse não é meu ponto aqui. Para o ano de 2025, eu prometi a mim mesmo que não ia comprar álbuns. Não deu muito certo. Quer dizer, até que deu. Os que chegaram pra mim esse ano eu comprei no ano passado. Então, tecnicamente falando, eu não comprei nada. Mas eu fiquei com vontade de comprar o Golden Hour Part 3 In Your Fantasy. Só que eu não vou querer aquele álbum mistruca. Eu tenho condições de, com o meu trabalho, comprar uma versão mais premium do álbum. Talvez eu tivesse que parcelar em muitas vezes. Talvez. Mas eu tenho essa condição. Só que, mesmo pagando o VIP do 18, eu não consegui comprar a versão do álbum que eu quero. Não achei em nenhum lugar para revender. E não é a primeira vez que isso me acontece com o Waitress. Acho que foi umas 2 ou 3 vezes que eu queria quebrar a minha promessa de comprar alguma coisa do Waitress, porque eles estão bem naquele pontinho que toda fujoshi quer e que por isso vale o investimento, mas não estão vendendo o álbum deles o suficiente. Novamente, eu entendo a lógica capitalista por trás disso, mas dessa vez não tem como defender. Basicamente, eles estão colocando um álbum padrão, como sendo um artigo de luxo. Um item de edição limitada. O que vai vir depois disso é assustador. Sendo completamente honesta, não tem como eu saber essas coisas, mas dá pra fazer uma previsão. X-Gal, quando trouxe as meninas do XG pra São Paulo, elas trouxeram uma mini pop-up store com os itens oficiais para serem vendidos. Achei top, achei massa. Não lembro quanto eram os itens, mas foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto uma empresa de ter a iniciativa de trazer algo oficial pra gente. Depois, agora inclusive, a gente tem a pop-up store do BTS em São Paulo. A priori, eu estava desesperada pra ir. Mas não fui. E agradeço a minha amiga por não ter ido. Valeu, Leidna. Meu objetivo na pop-up store seria comprar uma Army Bomb. Embora, na minha cabeça, pra próxima turnê do BTS, eles vão lançar uma Army Bomb. Detalhes. Na primeira semana da pop-up store do BTS em São Paulo, vazou os preços.
E eu confesso que se eu tivesse ido, eu seria emocionado a comprar. Pagar R$80 no Bottom. Nunca na minha vida eu cogitei pagar R$80 no Bottom. Mas se eu estivesse lá, eu provavelmente pagaria. E depois ficaria me julgando pelo resto da minha vida. Isso dá muitas passagens de ônibus. Dependendo da época que você comprar, é a passagem de ônibus de Contagem para São Paulo. Tá vendo? Não vale a pena. Mas eu compraria pelo calor do momento. Eu tô dizendo que eu acho errado as armas comprarem. Sim! Porque sabe-se lá quando vão lembrar da gente de novo. É a nossa chance de mostrar que o Brasil existe. Falar assim, aqui tem mercado pra vocês, então venham. Ao mesmo tempo, isso manda uma mensagem de: tá ok colocar R$80 no Bottom, a gente paga. Há uma linha tênue aí que eu não sei o que fazer. Mas pelo menos eles lembraram da gente. E a torcida é pra que eles continuem lembrando. Dito isso, até onde eu tenho lembrança, apenas Ex-Gauss e Hybe cogitaram o público brasileiro como um possível mercado. Não necessariamente somente brasileiro, né? Porque se eles colocarem uma loja no Mercosul, os outros países do Mercosul passam a ser alvo também. Que não precisa de muita documentação para ficar transitando. Porém, todavia, entretanto, o que aquilo que está fazendo é o exato oposto. Ao invés de ampliar o mercado de seus artistas, ela está reduzindo. Ela está fazendo o Weight se tornar um item de luxo, em que os fãs vão se degladiar pelo álbum standard. Porque eu não sei se você sabe, o álbum que teoricamente seria o premium de The Lemon Drop e In Your Fantasy é o álbum standard das outras bandas, mas não só das outras bandas. Seria um álbum normal do Oasis até o ano passado. Mas agora, com eles colocando o álbum standard como sendo um artigo de luxo, colocando as fãs para se degladiarem para conseguir esse álbum, enquanto as outras aceitam pagar um valor que eu considero absurdo por um álbum que não vem quase nada. E quando eu digo não vem quase nada, é nada mesmo. Vem o quê? Eu comprei essa versão do Part 2 do Golden Ore. Veio o quê? Adesivo, um negocinho pra você colocar o photocard, um photocard, e é isso. É isso que vem. E eles estão comprando um absurdo de caro. Isso considerando valores em won e dólar. Nem procurei saber quanto que isso é em real. E mesmo assim, os fãs estão comprando, porque essa é a opção que restou. Isso vai levar o Oasis a ser um artigo de luxo, fazendo qualquer mercadoria deles ser mais cara, bem mais cara. E o shows, como é que é o plural de show? Vão poder ter um preço ainda mais inacessível, com a desculpa de que é um artigo de luxo. Não me entenda mal. Eu consideraria eles artigo de luxo? Sim. Todos os áudios que eu acompanho, eu consideraria eles um artigo de luxo. Mas, do ponto de vista mercadológico, é preocupante e assustador esse caminho que eles estão levando. Porque o pessoal que estava reclamando do VIP do The Rose sendo R$7.000,
Vocês viram que depois o VIP do Imagine Dragons tava mais de 30 mil? E não era tão top quanto os The Rose. Pois bem, caminho que a QK tá tomando, levando, é fazer com que os ingressos do Hades cheguem a esse valor. Porque é de luxo. Vou fazer uma analogia chula, mas é a única que eu consegui pensar. Seria mais ou menos como se os outros idols fossem uma bolsa padrão que você consegue comprar numa feira, num shopping, e o Hades fosse se tornar uma Louis Vuitton. Original, claro, né? Então, assim, tô com medo de continuar sendo Itine. Porque, do meu ponto de vista pessoal, tá? O Wait está numa fase que tá me pegando de muitas formas diferentes. E se eles fizerem um show aqui, não vou nem falar aqui em Minas Gerais, aqui Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, se eles colocar um show no Acre, eu vou acabar indo, ou pelo menos vendendo o meu rim pra tentar ir, porque tá me pegando de uma forma muito específica. E mesmo se eles colocarem arquibancada a 7 mil reais, eu vou acabar me convencendo que eu tenho que ir, mesmo que não seja de verdade. Eu espero muito que essa previsão esteja errada. Espero mesmo. Mas eu não sei se eu tô. Teorias das conspirações são muito fáceis da gente acreditar. Se você tiver alguma outra ideia do porquê que isso tá acontecendo, me avisa. Gosto de tentar expandir meus horizontes, tentar entender a situação. No mais, obrigado por me acompanhar nesse delírio. Meu nome é Amanda e esse é o Umbrella Pop. Tchau!